gente fala do jogo Brasil e Polônia pelo Mundial de Vôlei. Agora há pouco o Brasil venceu a Polônia. Luiz Carlos Júnior, Marco Freitas, a gente pode dizer que houve um atropelamento em Ancona? Um abraço para vocês. Eu acho que sim. Falamos ao vivo aqui no Tá Na Área, no Pala Rossini. Será que algum polonês anotou a placa? Tudo bem, Lucas? Um abraço para você, para os amigos do Tá Na Área. E não foi a primeira vez, né? Lembrando os amigos de casa que na final do Mundial em 2006, o Brasil também venceu a Polônia por 3-0 com 1h10. Hoje a diferença foi de 6 minutos. Em 1h16 o Brasil fez a sua melhor partida e passou realmente por cima da Polônia. Bom, o Lucas falava no Twitter, da mensagem da Vanessa, estava vendo no Twitter do Tá Na Área, tem uma mensagem que dizia o seguinte: bom, o treino acabou. Quando é que o Brasil estreia na segunda fase? Que beleza de jogo da seleção, Marco. Incrível o poder de superação dessa seleção, né? Como normalmente depois de uma derrota impactante, essa seleção tem forças para crescer na competição e não foi diferente nesse confronto contra a Polônia. Que venha a Bulgária agora. Bom, nós falávamos da situação que envolveu o Brasil. Alguns jogadores importantes do Brasil na primeira fase. Mário Júnior, por exemplo, não veio de grandes atuações. O saque do Lucão não estava entrando. O Visotto deixou a desejar, quer dizer, não foi o Leandrão Visotto, campeão do mundo de clubes. Hoje, esses 3 jogadores apareceram e apareceram muito bem. Jogaram muito bem. A seleção brasileira não jogou mal contra a Cuba, longe disso. Cuba que fez uma atuação assim inesquecível. E 3 jogadores ao longo do Mundial, pelo menos até agora, realmente jogavam abaixo esses 3 que você citou. O dedo do Bernardinho é muito importante nesse sentido, porque ele escalou pela primeira vez um líbero reserva para dar ali digamos assim, um desconforto à questão da titularidade do Mário Júnior. E outro detalhe muito importante foi com o Leandro Visotto, que não vinha jogando bem, e com o Theo, em ótima fase, ele permaneceu com o Leandro Visotto como titular. O Leandro Visotto declarou ao Alexandre Oliveira, ao fim da partida, que a permanência dele em quadra, a resistência com ele como titular, foi fundamental para ele ganhar confiança na sequência das partidas. Bom, como primeiro critério de desempate, nós temos grupos de 3 agora. O grupo do Brasil é considerado o grupo da morte. Temos Brasil, Polônia e Bulgária. Como primeiro critério de desempate é ponto average, a divisão dos pontos marcados pelos pontos sofridos, o Brasil fez 3-7-0 com 25-16, 25-20, 25-20. Fica numa posição muito boa. É verdade, os critérios de empate são esses, né? O ponto average, que é a divisão dos pontos vencidos pelos perdidos, e o 7 average. Então o Brasil nos 2 critérios está muito bem, ou seja, um passo enorme em busca da classificação. Bom, amanhã nós temos Polônia e Bulgária. Quem é favorito? Polônia. Pelo retrospecto recente, essa geração polonesa é muito vitoriosa aqui na Europa, chega com a grife de campeã europeia, e a Bulgária é um time que vem aos trancos e barrancos, mas é um time imprevisível e quem sabe pode aprontar para cima da Polônia, mas friamente a Polônia é a favorita. Vamos falar de alguns resultados de hoje. Tivemos um resultado muito surpreendente. 3 República Tcheca, 0 para os Estados Unidos, campeões olímpicos. Porque a Tcheca tem muita tradição. O primeiro campeonato mundial foi em Praga, na antiga Tchecoslováquia. Mas não é um time com resultados expressivos no cenário mundial ultimamente. E a americana chegou com o status de campeã olímpica, mesmo sem contar com o grande ball, um dos maiores levantadores de todos os tempos. Mas o resto são só titulares da seleção campeã olímpica. Por isso foi muito surpreendente a maneira como a República Tcheca venceu o time americano. E vamos falar agora de Sérvia 3, Cuba 2. A equipe sérvia normalmente cresce durante a competição. Se classificou aos trancos e barrancos, se classificou com 2 derrotas. Acreditem, no critério de desempate acabou se classificando em segundo do seu grupo. E Cuba, invicta, jogando muita bola, com uma moral enorme depois daquela vitória contra o Brasil, acabou sendo parada pela experiente equipe sérvia, que conta com aqueles 2 grandes campeões olímpicos ainda em 2000, com Nikola Grbić, o levantador, e o Milinkovic, o oposto. Hoje, o Leão teve uma pontuação muito abaixo do que aquela contra o Brasil, fez apenas 10 pontos contra os 24 que fez contra o Brasil. O Hernandes, que foi o nome do jogo, marcou 28 pontos contra a seleção brasileira. Hoje, o jovem oposto fez apenas 11. Isso conta muito no final. Pelo que nós estamos vendo, a gente falava antes do início dessa segunda fase, de um grupo de 7, 8 seleções que brigariam pelo título. Você mantém esse grupo? Mantenho. Continua ainda muito difícil diagnosticar quem é ou qual é a melhor seleção desse campeonato. Hoje a atuação do Brasil, com certeza, deu um impacto muito grande nos próximos adversários. Muito bem. 3 Brasil, 0 Polônia.